Ele vai dizer que o conhecimento adquirido, ou aliás, o conhecimento já existente no mundo das ideias, ele é um conhecimento através de conceitos, através da racionalidade, e não das experiências. E como é que funciona isso? Sempre que eu vou pensar em um determinado objeto, já vem uma ideia de perfeição, de ideia de que forma esse objeto. E essa ideia ela é perfeita. Um exemplo, eu vou pensar em mesa, você vai tentar defini-la, mesa, né, uma parte plana, com 4 pezinhos. É claro que hoje existem alguns outros modelos de mesa, mas você vai ter uma ideia universal de mesa. Para Platão isso é perfeito, que a gente tem essa ideia, e geralmente todos nós temos uma ideia semelhante. Então, quando a gente vai colocar em prática essa perfeição que está no mundo das ideias, no mundo sensível ela se torna imperfeita. Por isso que o mundo sensível é uma cópia do mundo perfeito. Uma outra coisa interessante aqui em Platão, quando a gente vai pensar até mesmo não só em objetos, mas o próprio ser humano. Você vai pensar o ser humano, o que é um ser humano? O ser humano é um ser racional, o ser humano é aquele que não apenas aprende, aquele que também tem a capacidade de ensinar. O ser humano é aquele que faz coisas fantásticas, né? O conhecimento dos fenômenos, e não só isso, ele tem um certo domínio hoje desses fenômenos, não um domínio total, mas de alguns. Hoje o ser humano consegue voar num avião, num helicóptero, o ser humano não é um peixe, mas consegue ir no mar, através de um navio, uma lancha e assim por em diante. Então, essa capacidade humana. Então, o que é um ser humano? Esse que consegue desenvolver o seu conhecimento, que tem a sua racionalidade, tem a capacidade de aprender e ensinar. Só que quando a gente pensa isso no mundo da teoria, você tem uma ideia perfeita de ser humano. Na prática, cada ser humano tem algumas características diferentes, e aí o Platão vai dizer que no mundo sensível todos nós somos imperfeitos e só vamos alcançar a imperfeição após a morte, quando voltarmos ao mundo das ideias. A nossa alma volta ao mundo das ideias. E um outro ponto interessante, o inatismo de Platão. Olha só, o que é o inatismo? É você nascer com um determinado conhecimento. Segundo Platão, todos nós nascemos já com o conhecimento. Falar de algumas coisas que até parece ser estranho, mas vamos lembrar o seguinte, a maioria, ou pelo menos uma boa parte dos brasileiros gosta de jogar um futebol, mas nem todos temos a mesma capacidade de fazer mais de 1000 gols que o Pelé, ou de fazer aqueles dribles fantásticos como é o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, quando o Neymar consegue ficar em pé, ou fazer outras jogadas como alguns jogadores. Por mais que uma boa parte goste de jogar futebol, tem uns indivíduos que infelizmente são uns perna de pau. Eu já não tenho essa habilidade no futebol e a gente percebe que tem indivíduos que desenvolvem mais fácil em determinada área e tem mais dificuldade em outras. Eu falei do esporte, mas vamos para a parte da administração. Tem indivíduos, empresários que conseguem desenvolver a sua empresa, conseguem fazê-la crescer, porque eles têm um preparo natural, um conhecimento para determinada área. Não é que eles não estudam para isso, eles estudam, mas conseguem entender muito melhor. Tem outros indivíduos que, se for pegar uma empresa, ele vai falir, porque ele não consegue desenvolver ou não tem o interesse. Para Platão, nós nascemos com esse conhecimento. Outra coisa, tem indivíduos que, para determinados esportes, como a luta, parece que o corpo dele é projetado, e não só o corpo, a sua forma e as suas habilidades conseguem fazer com que ele consiga aí um bom desempenho. Já outros podem até gostar de luta, mas não dariam conta de desenvolver tanto quanto esses indivíduos. Assim como para ensinar, que é uma arte para Platão, não é todos que têm a capacidade de ensinar. Alguns vão ter a capacidade de transmitir o conhecimento, outros nem tanto, e vão ter dificuldade de falar, tem dificuldade de ensinar, porque ele não nasceu para isso. Então, para Platão é isso, e isso vai se refletir até mesmo na escola. Tem aquele indivíduo que gosta das ciências exatas, ele vai super bem ali na física, na química, na matemática, ele consegue desenvolver cálculos, porém, quando vai para ciências humanas é um tormento, ele tem dificuldade de entender. Já tem indivíduo que vai
da biologia, por exemplo, ele consegue desenvolver o seu conhecimento, ele gosta, mas tem dificuldade na questão de linguagens. E aquele que consegue desenvolver muito fácil ali o português, o inglês, o espanhol, sabe? Ele consegue assimilar e infelizmente vai desenvolver algumas teorias da filosofia, vai ter um pouco mais de dificuldade. Cada um de nós, segundo Platão, nós temos uma determinada habilidade, por isso que a nossa mente ela consegue captar melhor as áreas que nós somos naturalmente preparados e vamos ter dificuldade. O que a gente precisa saber é para o que eu nasci. É como se fosse um projeto de vida antecipado, ou seja, eu vou conseguir desempenhar bem aquilo que eu tenho habilidade. Caso contrário, eu vou ser um profissional medíocre porque eu estou tentando em uma determinada área que eu não nasci para isso. Então, para Platão, o conhecimento ele não apenas vem do mundo das ideias, mas cada um de nós vamos desempenhar um papel na sociedade que já nascemos com esse conhecimento. Ele vai falar ali sobre a alma tripartida. Uns nasceram para ser políticos, né, administrar a sociedade, outros nasceram para ser soldados e outros nasceram para fazer a mão de obra servil, ali fazer a questão das técnicas, né? Então seria o operário, seria o empregado e assim por diante. Só que ele deixa bem claro que todos eles são importantes. Ninguém é mais que ninguém, só cada um vai desempenhar uma determinada função.